pessoal. Olá, começando uma aula de gramática para o primeiro ano do ensino médio. Então hoje seria uma aula de retomada, né? A gente vai tentar relembrar algumas questões que a gente já trabalhou em sala de aula e tentar evoluir para o capítulo 6. E se houver dúvida, vocês podem entrar em contato. Então, assim, a gente vai trabalhar hoje capítulo 6, estrutura das palavras, página 12. Na nossa aula de morfologia, a gente iniciou a discussão sobre morfologia e nós falamos, né, da estrutura das palavras, como é que essas palavras se formam. Então, é com isso que a morfologia vai se preocupar. E a gente falou sobre morfemas lexicais. Então, assim, a gente tem o radical. Esse radical é o elemento irredutível e comum a todas as palavras da família. E aí vocês vão perceber qual é o radical da palavra estudar, né? Que é o mesmo da palavra estudioso, da palavra estudei, estudante e reestudar. Inclusive, na maneira que ele se flexiona. E também existem palavras que apresentam a mesma raiz ou radical, que são conhecidos como palavras cognatas. Exemplo, menino, meninada, meninites e meninote. Mas a gente já discutiu isso em sala de aula. E aí nós também temos o tema, que é o radical acrescido da vogal temática, isto é, preparada para receber as desinências, que as desinências vão se preocupar com as questões de gênero e grau, que a gente vai ver posteriormente, mas eu cheguei a dar uma pincelada sobre esse assunto na sala de aula. Então nós temos aí, um exemplo escola, nós temos o radical, mas a vogal temática. E nós temos também, quando a gente trata de estudos de morfologia, nós temos os afixos, né, que são divididos nos prefixos e nos sufixos. Então, os afixos são morfemas que se unem ao radical, modificando o significado básico, formando assim novas palavras. Eles podem ser prefixos e sufixos. Então, esses afixos eles existem para formar novas palavras. E aí o prefixo quando colocamos antes do radical, que é o exemplo da palavra ilegal. E desconhecer. O i e o des vão funcionar como prefixos, que são colocados antes do radical. E nós temos também os sufixos, que são colocados depois do radical, como é o caso da palavra felizmente e palavra legalidade. Então, mente e o idade, aí que aparecem depois do radical, funcionam como sufixo. Até aí, beleza? Muito fácil, né? E nós temos, isso aqui foi só uma recapitulação, no capítulo 6, a gente vai falar sobre outros tipos de formação de palavras, né? Porque existem várias maneiras dessas palavras se formarem. E esse capítulo 6 vai se preocupar com essa formação, né? Lembrando que a gente já estudou a questão da importância do discurso escrito, do discurso oral e as variedades de gramática. E agora, nesse capítulo, a gente está estudando a parte mais tecnicista da gramática, digamos assim. Então, as novas palavras que surgem na língua são formadas através de vários processos de formação de palavras. Aí nós temos o processo de composição. Prestem bem atenção nesse processo de formação. Vocês vão poder ver no livro, e lá está posto, está explicado, tem também na plataforma, mas vocês vão ter que ficar o tempo todo estudando para que vocês realmente aprendam como é que essas palavras se formam. Eu falei aprender, não é decorar. Então vocês têm que sentar e estudar, porque na nossa prova e também nas avaliações vindouras, o que vai ser contado são essas, em morfologia, são essas palavras, são essas formas de composição. Então nós temos a composição, né? Unidade de duas ou mais palavras que têm vida própria na língua e formam uma nova palavra com um sentido diferente. A composição pode ser por justaposição. Nesse caso, as palavras são colocadas lado a lado, hifenizadas ou não, quando eu coloco o hífen, sem qualquer alteração fonética, alteração no som. Por exemplo, guarda-chuva, passatempo. Nós temos também por aglutinação, que as palavras aglutinam-se e ficam com um só acento tônico, tendo alterada a sua forma. A palavra planalto, plano mais alto, e aguardente, né? Água mais dente. Nós temos também a derivação. É outra maneira de você formar palavras, de se formar palavras, na verdade.
Uma só palavra com vida própria na língua participa da formação de um novo termo. A palavra básica se juntam aos afixos, que podem ser ou prefixos ou sufixos. É por isso que vocês têm que aprender os conceitozinhos. A gente vai sempre retomar aos conceitos de discurso, conceitos de fonética, algumas questões de classe gramatical. Então vocês têm que, aprender. Então, os afixos podem ser prefixos ou sufixos que mudam-se a sua classe gramatical. E usa-se parte da palavra ou eliminam-se fonemas terminativos. A derivação pode ser prefixal, já estava dizendo, tá vindo de prefixo, que é feito com acréscimos de prefixos, que é o infiel e o desleal. E sufixal, que é feita por o acréscimo de sufixos, simplesmente naturalidade. Prefixal e sufixal, então a gente pode ter a prefixal, a sufixal, e também existem casos de prefixal e sufixal. Então, a palavra recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo, mas existe na língua portuguesa com um dos afixos. Então, o exemplo da palavra infelizmente, nós temos um prefixo, in, aí nós temos o radical feliz, nós temos o mente. Então, reparem que essa palavra é constituída por prefixos e sufixos. Então, seria a derivação prefixal e sufixal. Exemplos: infelizmente e deslealdade. Não é difícil. Só precisam que vocês tenham um certo cuidado ao estudar, e fiquem o tempo todo fazendo as atividades e revisando para vocês não esquecerem na hora que chegar a avaliação, vocês não terem dificuldade com esses termozinhos, que são só termos, dentro da morfologia. Nós temos também a parasintética, que a palavra recebe o prefixo e sufixo, porém não existe na língua apenas com um dos. Aí tem enriquecer, espernear. Temos a regressiva, que é a palavra criada por analogia, reduzindo a palavra primitiva. Verbos dão origens a substantivos que indicam ação. Ataque, de atacar, embarque, de embarcar, resgate, de resgatar, disputa, de disputar. Nós temos a imprópria ou conversão, tanto faz, que trata-se de mudanças da classe gramatical da palavra sem alterar a forma. Comício, monstro. O substantivo passa a ser adjetivo. Falavam alto. Adjetivo passa a ser advérbio, ou seja, há uma mudança na classe gramatical. Nós sabemos que alto é um adjetivo, a pessoa pode ser alta, pode ser baixa. Mas nesse contexto aqui específico, ele está funcionando como advérbio. Nós temos o cantar. Cantar é preciso, o verbo passa a ser substantivo. E o não é um advérbio e passa a ser substantivo. Maria Pereira, substantivo comum, passa a ser próprio. Então, vocês têm que ter esse cuidadozinho ao ver qual é o contexto que a palavra está exercendo no momento. E é nesse caso aqui, dessas palavras, que a gente dá importância ao contexto. O contexto vai explicar muita coisa. Nós temos também a abreviação ou a redução. A palavra é usada na forma reduzida. Existe cine, de cinema, pneu de pneumático, moto de motocicleta, foto de fotografia, quilo de quilograma e fone de telefone. Isso aí, moleza, muito fácil. E nós temos a onomatopeia, que é aquela que imita certos sons, tic-tac, mugi, zum, 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 bem-te-vi. Também é uma palavra que tenta emitir esses sons. E nós temos o hibridismo, que é palavras formadas com elementos provenientes de línguas diferentes. Nós temos televisão, que vem do grego mais latim. Temos alcômetro, que vem do árabe mais do grego. Burocracia, que vem do francês e vem do grego. Petrópolis, que vem do latim e do grego. E Teresópolis, que vem do português e do grego. Também são palavras que existem na nossa língua e a gente tem que saber de onde elas vêm, porque a morfologia ela vai querer explicar isso, como é que se formam essas palavras. E nós temos também os estrangeirismos, palavra estrangeira empregada pelos usuários da língua portuguesa, a exemplo, shopping e mouse. A gente usa comumente e essas palavras não são provenientes da língua portuguesa.
e elas pertencem ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Então, essas palavras aparecem, a gente utiliza e a gente tem que saber de onde elas são provenientes. E aí, esse capítulo 6, ele vai falar basicamente desse processo de composição de palavras. Eu reforço a ideia de que vocês precisam praticar, fazer a tarefa online. Eu estarei acompanhando quem está fazendo a tarefa online. Como o capítulo 6 já foi explicado, vocês já podem fazer as tarefas e eu vou estar visualizando quem vai fazer, quem fez, quem terminou. E lembrando que é dessa maneira que a gente vai avaliar vocês nesse bimestre. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, podem deixar nos comentários. E aí, a aula de hoje basicamente era isso. Muito obrigada, até mais!